Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito, passando aqui hoje para deixar uma mensagem no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no canal, muito obrigado, né? Sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos vocês. Hoje, meus queridos, eu quero falar no estudo de hoje, eu quero falar daquilo que já foi feito por Deus para não precisar você fazer mais. Mas só que a religião ensina que você é um pecador, é um culpado, que você precisa pagar o preço, que você precisa estar ali agora debaixo da guarda de um pastor, da guarda de um padre, que ele é a pessoa certa para te levar à salvação. Meus queridos, essas coisas fazem parte de um passado. Essas coisas foi escrita, essas leis, esses rudimentos, para uma nação chamada os hebreus, né, os judeus, que são a mesma nação ali, que Deus deixou essas coisas que é ensinado aí na religião para eles. Nós, considerados gentios em outro tempo, alcançamos a graça através da morte de Jesus. Mas ante a cruz, eles tinham que pagar esses preços. Mas depois da cruz, não. Ali, aquelas leis, aqueles rudimentos de lei, foi tirado. A lei foi cumprida na cruz. E ali, tanto judeus como gentil, foi alcançado pela graça de Deus, através da morte de Jesus na cruz, através do sangue de Jesus ali, que lavou, remiu, purificou ali, tirou os pecados. Só que ainda eles continuam ensinando nos templos, aí nas igrejas da religião, que não, que você é um pecador. Eles não reconhecem o sacrifício de Jesus feito por Deus naquela cruz para te salvar, para te resgatar, né, daqueles rudimentos de lei, daqueles pesos, daquelas fardos que os judeus colocavam no povo. Mas eles ensinam os gentios hoje a viver e pagar o preço como se fossem os hebreus antes da cruz, que vivia por lei. Mas para não ficar nas minhas palavras, vou mostrar, às vezes você não dá para ver aí eu estudando a Bíblia, está aqui, ó, a Bíblia que eu estudo. Eu não estou falando aqui coisa que eu acho, que eu penso, eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu vou estudar a Bíblia João Ferreira de Almeida, século 21, uma tradução muito boa para nós entender e chegar a um conhecimento. Mas você, meus queridos, que tem o conhecimento da graça, você entende, né? Todos nós que estudam a graça sabemos o que foi feito. E depois que Deus iluminou a mente dos eleitos, mostrando aí, com certeza todos não querem ficar calados, querem mostrar a verdade, mostrar o porquê que você está sendo ensinado errado. E aí vem para a internet, cria um canal no YouTube, igual eu fiz, fala com as pessoas, dia após dia no meu trabalho, eu falo da graça, porque a graça de Deus, ela é livre. A graça de Deus não tem preço, ela é grátis, porque o preço maior já foi pago na cruz. Então vamos estudar Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 1, para nós chegar ao conhecimento. E o apóstolo Paulo, ensinando os hebreus, ele começa assim: ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas. Então, a lei só era uma sombra. Jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Então, essa lei ela só tinha a eficácia de mostrar os pecados. A pessoa fazia o sacrifício, se sentia culpado, pecador, mas não tinha poder de salvação. Versículo 2: se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos, pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Então, a lei não purificava. Por isso que ela foi deixada, e o sacrifício também deixado de ser oferecido, porque
não tinha poder algum. E se tivesse, as pessoas já tinham sido purificadas e nunca mais tinham consciência do pecado, porque a lei salvava. Mas nesse caso, a lei nunca salvou ninguém. Versículo 3. Porém, por meio desses sacrifícios se faz recordação dos pecados a cada ano. Então os sacrifícios não purificava ninguém. O sacrifício ele era mesmo para lembrar, olha, eu sou um pecador, eu transgredi as leis, porque o pecado sempre foi transgressão de lei, e as leis não eram para toda a geração, toda a nação da terra, era só para os judeus. Então eles precisavam fazer esse sacrifício. Para toda vez que eles olhassem ali para o sacrifício, eles se sentiam culpado e pecador. Entende? Versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Então era impossível que o sangue de animais, apagasse pecado. A mesma coisa. É impossível que você fique o dia todo no monte ou orando. Você não consegue por você mesmo. Porque sacrifício nunca tira pecado de ninguém. Quem tira o pecado é Deus. E Ele tirou o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. E vamos estudando para você ir conhecendo. Na medida que eu vou estudando, você também pode acompanhar na sua Bíblia para você ver que realmente já foi feito. Aqui ele está mostrando os poderes da lei, o sacrifício, que não tinha eficácia nenhuma. Era só mesmo para lembrar dos pecados e sentir culpado. E muitas vezes não pecar mais, não transgredir mais as leis. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Então Jesus, quando chega no mundo, ele disse que Deus não queria sacrifício e nem oferta, mas ele preparou um corpo para tirar o pecado, que é o corpo de Jesus. Versículo 6. Não te agradaste de holocaustos, de ofertas pelo pecado. Então Deus não agradava dessas coisas. E Jesus fala agora, Jesus de Nazaré fala para Deus. Versículo 7. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus veio para fazer isso mesmo. E aqui ele já apresenta a Deus e fala que Deus não queria, Deus não estava agradando mais de sacrifícios. Deus prepara o corpo de Jesus para esse sacrifício. Versículo 8. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Então Deus não agradou dessas coisas mais. Chegou um ponto que Deus não queria mais sacrifício, porque Deus entendeu que aquele sacrifício não tinha poder nenhum. E aqui Deus prepara o corpo de Jesus para ser sacrificado pelos pecados da nação. Versículo 9. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. Então aqui, quando Jesus fala isso, ele diz agora, disse: estou aqui para fazer a sua vontade. Aqui Deus já invalida o primeiro pacto e estabelece o segundo, que é o pacto de graça. Aqui ele finaliza o pacto de lei e estabelece o pacto da graça, mostrando para eles que as leis não têm mais valor, porque elas se tornou inoperante ali na cruz, e agora o que vai prevalecer é a graça. Por quê? Era o plano de Deus, não porque o B queria que fosse assim, porque quando Deus criou o mundo, que Deus criou o ser humano, sempre foi para obedecer à vontade dele. Versículo 10. E nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, para obedecer à vontade dele. E nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Agora, se Jesus fez
a vontade de Deus, que era tirar a lei, tirar o pecado do mundo, e estabeleceu a graça, né? E a oferta aqui foi o corpo de Jesus Cristo, que ele fez de uma vez por toda. Por aqui, meus queridos, você já começa a entender que Deus tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Agora, o pastor diz, não, você é um pecador, você continua no pecado. Aí você chega e fala com o pastor, olha, irmão, eu com a vida assim, não está minha vida, não está essas coisas, e lá em casa as coisas não andam, eu não estou bem. Aí o pastor já chega para você, olha, meu irmão, tem que ver onde que você está pecando. Tem que ver qual é o seu pecado. Você tem ido na igreja, você tem pagado seus dízimos, você tem ofertado a obra de Deus, você tem orado. Aí a pessoa pensa, olha, realmente eu não faço essas coisas, então eu sou um pecador. Aqui agora, onde que ele te pega é ali. Então onde que ele te pega é ali, te põe todo culpado, toda a culpa, todo o pecado em cima de você, fazendo você lembrar das coisas da lei, que a Bíblia aqui está dizendo que foi tirado, que a lei não tinha poder nenhum. Essas ofertas de sangue de boi e de bodes, que era só para lembrar. Agora Deus prepara o corpo de Jesus para tirar o pecado do mundo, porque ele não quis mais oferta. Ele não quis mais oferta de boi, de animais. E assim a oferta, o sacrifício do seu filho ali na cruz. Versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais consegue apagar pecados. Ali, mesmo Jesus pagando ali na cruz, os sacerdotes ali do templo continuavam fazendo. Mas o apóstolo Paulo diz que isso não tinha poder de tirar os pecados. O único que tinha poder de tirar os pecados foi só o Filho de Deus, cumprindo ali o que Deus determinou através do seu corpo. Mas aqui os sacerdotes vinham continuando a fazer aquelas mesmas práticas que era das leis. Versículo 12, mais este tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Veja bem, mas Jesus, o apóstolo Paulo diz, quando Jesus faz o sacrifício de uma vez por todas, né, ele sobe, senta à direita de Deus, assume ali o seu trono, né, o seu trono, ali, o seu poder no céu, porque ele fez de uma vez por todas. Agora, se ele tirou o pecado do mundo para sempre, e se ele subiu e assentou para sempre ali ao lado do Pai Todo-Poderoso, então como ele vai vir julgar? Julgar o quê? Como ele vai voltar para julgar as pessoas, entende? Porque o juízo era das pessoas que transgrediam as leis, era das pessoas que viviam ali fazendo coisa errada segundo a lei de Moisés. E aqui não, Jesus veio, tirou de uma vez por todo o pecado, e para sempre ele subiu e assentou ao lado do Pai. Então, por aqui dá para você entender, meus queridos, que não tem o porquê você ficar esperando a vinda de Jesus para o futuro. Não tem, não precisa, porque se ele tirou o pecado do mundo de uma vez por todas, se ele subiu e sentou à direita de Deus Pai para sempre, é porque ele não vai voltar para tirar pecado, para julgar, né? Escolher os escolhidos, separar as ovelhas dos bodes, como é ensinado aí na religião. A palavra de Deus ela vai mostrando, e na medida que você vai estudando, você vai tendo conhecimento, e agora você precisa mostrar para as pessoas que não conhecem. Esse é o nosso trabalho aqui no canal. Versículo 13. Esperando, daí por diante, os que seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Então daqui em diante, quando Jesus fez, que assumiu o trono, ele ficou esperando que os inimigos fossem colocados. Mas quem eram esses inimigos que fossem colocados por estrado de seus pés? Eram aqueles operadores da lei, aqueles que ficavam no templo ali, colocando fardo nas pessoas, aquele que quando os discípulos de Jesus iam pregar e ensinar a graça, eles iam lá, castigava eles, os guardas, os soldados ali do templo iam lá, castigava,
maltratava os discípulos, os ensinamentos mesmo de Jesus. Jesus teve muita dificuldade. Então o apóstolo Paulo mesmo foi um desses. Na época de Saulo, ele ia lá, quando estavam reunidos ali, os apóstolos, ensinando a graça, a palavra de Deus, eles iam lá, prendiam, castigavam, expressavam eles, faziam eles acabar com aquelas reuniões. E ali, era esses caras que a Bíblia diz que Jesus estava esperando ali por diante que eles fossem colocados por estrado de seus pés. E isso aconteceu. Lembra lá de Mateus 24 que Jesus disse que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra porque estava naquele templo de Israel. Ali não era a igreja, ali era um templo que operava as leis. E ali, eles, com passar dos anos ali, eles usavam ali de maneira, eles podiam, eles queriam. Maltratavam as pessoas. Quem não obedecia os ensinamentos daqueles homens ali que estavam ali, daqueles líderes ali, ele era castigado. A religião diz que ali era a igreja de Deus. Não. Aquele templo, chegou uma época que eles castigavam o povo usando as leis, mas em favor deles e contra o povo. Então é esses que Jesus estava esperando que fossem colocados por estrado de seus pés. Agora, meus queridos, vamos continuar, que cada vez vamos estudando, vai ficando mais claro. Versículo 14, pois, como a sua oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com a sua oferta, com o corpo de Jesus, ele aperfeiçoou, não vai aperfeiçoar, ele já aperfeiçoou, né, os que estavam sendo santificados naquela época. Mas você que já nasceu agora, depois da obra feita por Jesus, por Deus, você já nasceu santificado. Né? Ele estava sendo santificado porque estava saindo da lei, de um sistema de lei para a graça. E de uma vez por todas, Deus santificou aqueles que Ele escolheu. Ele sabe quem é os dele. Deus sempre soube quem é os deles aqui na terra. Versículo 15. E o Espírito Santo também nos dá testemunha a esse respeito, porque depois de ter dito, versículo 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente e acrescentarei. Ou seja, então aqui Deus disse que desses dias em diante, ninguém ia mais viver pelas leis, né, que controlavam a carne. Porque agora a lei que ele ia colocar no entendimento é a lei do Espírito. Entende? A lei do Espírito é aquela lei que você vive amando. É a lei que quando você vê uma pessoa sofrendo, você sente na pele que você tem as mesmas dor daquelas pessoas. O amor a Ele, né? Em primeiro lugar, não amor ao bem material, bem materiais, mas o amor ao seu próximo, ajudar quem precisa, fazer o bem às pessoas, não ter maldade com ninguém. Quando você pensa em ajudar uma pessoa, vai lá e ajuda. Mas eles falam que essas leis aqui continuam sendo as mesmas leis. Não, essa lei aqui é a lei do Espírito. Que a lei do Espírito é amor, é a graça. Versículo 17. E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Olha para ver se Deus não lembra dos pecados, da maldade, porque ele já tinha tirou de uma vez por todas. Jesus veio, tirou e subiu, assentou para sempre ao lado do seu Pai. E aqui ele diz, no versículo 17, não lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Então, como se Deus não está lembrando de seus pecados, você continua sendo pecador? A Bíblia está dizendo aqui que os pecados foram tirados de uma vez por todas. A palavra de Deus diz que Jesus
subiu e se assentou para sempre. Agora Deus diz que não lembra mais dos seus pecados. E agora o pastor fala que você é um pecador. O pastor fala que você tem que pagar o preço. O padre fala que você tem que confessar os seus pecados. Então, meus queridos, se você for estudar a Bíblia, você vai entender que eles estão ensinando ao contrário do que ensina a Bíblia. Quem que está com a verdade? A Bíblia diz que os pecados foram tirados. O pastor diz que não. O pastor nem lê a Bíblia. Ele chega para você e fala, não, você está com um pecado e esse pecado seu é preciso fazer um sacrifício, é preciso ofertar a casa de Deus, é preciso pagar os dízimos, é preciso ir para o monte, é preciso fazer a campanha de oração. E quando chega no final da campanha, ali o envelope tem que ter um dinheiro, uma quantia de dinheiro. Meus queridos, que Deus é esse? Que ele fala que tirou para sempre os pecados. Esse mesmo Deus fala que o Filho dele, pelo sangue, lavou, purificou, remiu, né, o pecado das pessoas. Esse mesmo Deus fala que ele subiu e sentou para sempre ao lado de seu Pai, lá no céu. E agora ele fala que não lembra mais dos pecados, mas a religião fala que não. O pecado ainda está aí. Entende? Não há uma contradição tão grande. Uma contradição tão grande, meus queridos, na religião, que se você precisa não conhecer a graça, mas se você continuar estudando a Bíblia, se você for ver os ensinamentos do apóstolo Paulo, ali tem muitas coisas que ele está ensinando os hebreus, os judeus da época, mas ali eles ainda estavam vivendo um período de lei. Há uma ansiedade, porque eles estavam esperando esse juízo que tinha de ser acontecido, que Jesus disse lá em Mateus 24, eles esperavam, porque sabia que num período de tempo ia acontecer a destruição de Israel daquele tempo, ou seja, a destruição de Jerusalém daquele tempo, com toda aquela nação que estava fazendo essas coisas erradas. Então, eram os inimigos de Deus, eram essas pessoas. Agora, no versículo 17, Deus diz que não lembrarei de seus pecados mais, né? Nem das suas maldades. Agora o pastor diz que você é um pecador. Se Deus não lembra, o pastor lembra. Se Deus não lembra, o padre lembra, né? O padre lembra. Versículo 18, onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Olha para ver. O pastor continua recebendo oferta. O pastor continua recebendo dízimo. O padre também continua recebendo essas coisas. Então, meus queridos, é complicado você entender e seguir a religião. Eu vejo uns comentários no meu canal Graça em Espírito no Facebook, das pessoas que até discutem, brigam por causa das leis. Mas é porque eu acredito que essas pessoas não estudam a Bíblia e não conhecem a fundo a palavra de Deus. Versículo 19. Portanto, irmãos, tendo coragem, Paulo exortando eles, né, para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Porque Elias já tinha sido purificado. Já era o caminho a entrar no lugar santíssimo. Versículo 20. Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Veja bem que o caminho já tinha sido feito e agora o apóstolo Paulo estava ensinando eles andarem e viver, porque agora o caminho da salvação já tinha sido feito, já tinha concluído o trabalho. E aqui ele está ensinando o povo a sair da lei, ali debaixo das leis, e viver a graça. Versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Meus queridos, a casa de Deus que Paulo fala aqui não é a igreja de templo. A casa de Deus é o mundo em si, porque Deus, né, em certo tempo ele diz: que casa me edificareis, se o céu é meu trono e a terra escábulas dos meus pés? Então Deus está em tudo, em todo o tempo. Deus está no céu, Deus está na terra. Entende? A casa de Deus, no contexto, né, não é aquele templo de pedra lá de tijolo que Jesus diz que ia ser destruído e que hoje a religião fazem templos bonitos, né, para chamar a atenção, mas a casa de Deus no contexto é o seu corpo, é você, onde você estiver.
se você está no trem, se você está no metrô, se você está no ônibus, se você está na igreja, na reunião, né, que é a igreja, a reunião de pessoas, no hospital, Deus está em todos os lugares. Deus não está só dentro da igreja. Deus não só está dentro daquele templo. Deus não precisa de uma casa para Ele te abençoar, para Ele te abençoar em qualquer lugar. Você pode estar onde que você estiver, sentindo o coração, chama Ele, agradece a Ele pelo sacrifício feito por Ele para te resgatar, para te tirar do pecado. Porque muitas vezes, meus queridos, você pode estar passando a situação meio difícil, meio complicada na saúde, na vida financeira, mas isso já estava escrito por Deus que você ia passar, entende? Basta você ter fé no seu coração e falar: eu vou vencer em nome de Jesus, eu tenho fé, Ele fez, Deus fez, e agora eu vou reconhecer isso, trazer para a minha vida e vou vencer, porque Deus não vai me deixar nessa situação. Mas você pode falar com Ele em qualquer lugar, porque você tem acesso a Ele. Não precisa de homens interceder entre você e Deus, porque Ele fez o que tinha que ser feito. Versículo 22. Aproximando-nos com o coração sincero, com o pleno, ou seja, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, que é o sangue de Jesus. 23. Sem vacilar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, pois quem faz, ou seja, quem fez a promessa é fiel. Quem fez essa promessa foi Deus, fiel. Ele não mente, Ele não erra. Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, pois se foi Ele que fez, Ele conhece todas as coisas. 24. Pensamos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Pensamos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então é o que nós estamos fazendo, meus queridos. Aqui na graça, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que mostrar na Bíblia, ensinar as pessoas as boas obras. Porque é isso que Deus quer de você, fazer o bem, sem escolher quem, não ter maldade no seu coração e sempre prevalecer a fé. Ajudar sempre quem precisa, os necessitados, quem está passando uma situação, né, financeira, ou mesmo numa situação que às vezes não tem ali uma roupa, aí você pegar e vai lá e ajuda, uma comida, um alimento. É isso que Deus quer, cuidar um dos outros, porque isso é o amor, isso é a graça. 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, esse reunir, a igreja, né, era uma prática, mas se não reunir, se não tiver reunião, a pessoa precisa, né, comentar, falar onde que encontrar alguém do amor de Deus, em colocar em prática, praticar o bem, porque as reuniões era para ensinar. E hoje chamada aí por igreja, né, que igreja, eclésia, é reunião de pessoas. Mas se você não tem uma igreja, se você não tem um lugar de ir lá congregar, porque lá ensina as leis e você agora não está mais vivendo as leis, você pode fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, falando com as pessoas, exortando, ensinando, mostrando na Bíblia. Não o que você acha, não o que você pensa, mas o que está escrito, o que ficou escrito, para você conhecer o que aconteceu, né? Para quem aconteceu e por que você foi alcançado pela graça. Meus queridos, vou estudar o versículo 26 e encerrar por aqui, mas no próximo vídeo nós continuaremos esse estudo. Se continuaremos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então, meus queridos, não tem como mais a gente falar: não, eu sou um pecador,
eu vivo no pecado, minha vida está, passando por essa situação porque eu sou um pecador. Não, já foi tirado os pecados. Jesus tirou os pecados de uma vez por todas e ele assentou no trono ao lado do Pai para sempre. Deus disse que não lembra mais de pecado de ninguém. Agora o pastor disse que você é um pecador. Pensa nisso, meus queridos. Pega essa palavra, põe no seu coração, busca conhecer a palavra de Deus, porque Deus ele não deixa ninguém confundido. Pode ficar confundido até um certo tempo, mas na hora certa Ele te mostra a verdade. A mensagem de hoje é essa. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Graça e paz a todos.